Deus abençoe, sempre tem sido a nossa companheira em oração. Olha que não é fácil estar todos os dias pregando a palavra de Deus, mas hoje Deus nos deu o privilégio de poder estar aqui junto com os irmãos, amém? Juízes capítulo de número 6, versículo de número 13, 14 e 15. Glória a Deus. Todos encontraram? Está escrito assim: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Versículo 16. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Diga amém. Ocupe seu assento, por favor. Obrigado. Deus abençoe. Queridos, escute bem, olhe bem para cá. Eu sei que você já falou com o Senhor, sei que você já colocou a sua oração, seu louvor, apresentou a Deus. Há minutos atrás você agradeceu ao Senhor, louvou mais uma vez a Deus com o que você tem. E eu tenho certeza que esta hora, este momento, é o momento de Deus responder tudo aquilo que você falou com Ele. Então eu sei que nesse dia Deus tem uma palavra, e essa palavra virá de encontro ao nosso coração e mudar a nossa vida. Quando nós olhamos para esse texto bíblico que eu aqui li, esse texto chama-nos a atenção porque ele tem um pano de fundo muito bom. A Bíblia diz que há agora uma transição, uma mudança. Essa transição foi entre Moisés e Josué. Transição difícil, cheia de dificuldades. O ambiente era de luto e de muita dificuldade no meio do povo. Mas a Bíblia diz que logo passado esse período de luto, Deus havia responsabilizado a Josué a colocar o povo dentro da terra que Deus havia prometido. Porque sabe-se bem que nós que aqui estamos somos transitórios, mas a promessa de Deus na vida de cada um vai se cumprir independente da minha vida ou de qualquer pastor que esteja aqui. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. E a Bíblia diz que este homem, por nome Josué, chega o período dele entrar na terra, colocar o povo no ambiente que Deus havia prometido. Mas entenda bem, ninguém entra na promessa de Deus sem antes confirmar a sua aliança com Ele. E a Bíblia diz que antes deles entrar na terra, Josué faz um convite ao povo, chama o povo, e ele como chefe de tribo, ele convida o povo já com uma decisão no coração. Qual era a sua decisão? A Bíblia diz que ele havia decidido que ele e a sua casa, ou seja, a sua tribo, ele e o seu povo iam servir a Deus. Já estava no coração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós já decidimos, vamos entrar na terra, mas vamos entrar debaixo de uma aliança. Nós não queremos entrar aqui sem saber o que nós vamos fazer. O convite foi a todas as tribos. O povo vai, e ali, eu não penso que por emoção, não sei, mas na hora da dificuldade ou do aperto, muitas pessoas fazem promessas, e eles chegaram até Josué e disseram: longe de nós, que viemos a servir outros deuses. E a Bíblia diz que essa aliança é feita, e eles entram na terra, mas Deus dá a terra. Quem tem que conquistar
é você. Deus coloca você no ambiente da promessa, mas quem tem que lutar, irmão, é você. Não fique pensando que Deus vai enviar um anjo para fazer o que você tinha que fazer, só se você não conseguir. Mas quando Deus te coloca no ambiente, é para você conquistar. Agora que coisa interessante, o povo entra na terra, e quando o povo entra na terra, ao invés de conquistar, o primeiro momento foi muito bom, parecia que estava tudo certo, mas a Bíblia mostra-nos que depois que passa-se um tempo e Josué morre, o povo começa um ciclo vicioso, está em cima em um momento e de repente está aqui embaixo. Era um povo que constantemente fazia o que era mal aos olhos do Senhor. E esse povo tinha feito uma aliança com Deus. E você sabe bem que segue-se muito esse ciclo, essa coisa. Quando morria um líder, o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. E acredite no que eu vou dizer. Deus não deixa o seu povo pecar com sucesso. Pode acreditar no que eu estou dizendo a você. Deus não deixa. Se é povo dele, ele não vai deixar pecar com sucesso. E o povo está lá, hora ou outra se levanta e cai. E virou um ciclo vicioso. Por quê? Porque as pessoas do Antigo Testamento, o povo de Israel, era um povo meio manhoso, que a qualquer momento eles pecavam, chegavam diante de Deus, rasgavam suas vestes, rapava a cabeça, jogava cinza, se lançava, e Deus, que é poderoso e bondoso, olhava para eles e respondia a sua oração. E constantemente Deus levantava um líder. Quando o líder morria, o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Mas em especial, quando chega no capítulo 6, me chama a atenção. Por quê? Porque nós temos agora, pelo número até do capítulo que é 6, é o 6º juiz, Gideão. Esse homem aí, nós entendemos que ele já faz parte da 3ª geração. Imagine só, esse homem entrou na terra, está dentro do ambiente dele. Deus colocou o seu povo lá, mas a Bíblia diz que nesse período levantou-se os medianitas, e esses medianitas, a Bíblia diz que Deus os entregou. Quando fala Deus entregou, irmão, não é pegar de mão beijada e colocar, é muito claro, porque se você se aproxima do inimigo, Deus se afasta. Se você faz a vontade que não seja a de Deus, então Deus vai se afastar naturalmente. Por quê? Porque Deus não divide espaço com ninguém, ou Deus é, ou Deus não é. Levanta a sua mão direita para o céu, por favor. Eu quero dizer uma coisa para você. Você está na terra que Deus te colocou. A promessa está lá. Você já entrou. Aleluia. É hora de decidir. Ou Deus é, ou Deus não é. Aleluia. Porque foi Deus que te pôs lá dentro. Agora que coisa interessante. O povo entra na terra e agora Deus os entregou. Entregou e deixou as suas vontades. É isso que você quer, então permaneça no que você quer. Mas a Bíblia diz que Deus tinha uma estratégia interessante para mudar o povo. Sempre que o povo tinha uma dificuldade no pecado, Deus fazia eles passar dificuldade na comida, irmão. Então o povo sempre passava fome, carestia. E a Bíblia diz que nesse período não foi diferente. O povo está na terra que Deus colocou, aleluia, e na terra que Deus colocou, eles plantavam, tudo parecia dar certo, mas do momento que parecia que dar certo, vinham os medianitas, e a Bíblia diz que pegava a novidade da terra. Ou seja, quando eles pegavam o melhor, achavam que ia colher, os medianitas vinham, a Bíblia diz que eles acampavam, vinham com 135 mil pessoas, imagine só, eles acampavam lá e tomavam conta do ambiente que Deus deu ao povo. Irmão, olha para mim e não esquece disso, uma coisa, sou eu ser escravizado no Egito, e outra coisa é eu ser escravizado na terra que Deus me colocou. Não vou repetir, porque talvez você não entendeu ainda. Uma coisa é você estar escravizado no Egito, e outra é Deus te colocar na terra, te dar a terra, dizer para você, mana leite e mel, e você se tornar escravo no lugar que Deus te colocou. O povo se torna escravo, porque quando a multidão vinha contra e se acampava, irmão, a terra não foi Deus que deu? Então quem tem que lutar por ela? Aí o que o povo fazia? Entrava em caverna e se escondia. Faziam covas e se escondia na terra que Deus deu. Quer que eu aplique isso para a nossa vida? Olha para mim. Deus te deu uma família? Luta por ela. Não, eu vou olhar para você. Deus te deu um ministério? Lute por ele. Deus te deu uma empresa? Luta.
aleluia, não se torne escravo na terra que Deus te colocou. Se Deus te deu, é teu, lute. Qual é o problema? É quando nós nos escondemos em cavernas, a igreja está sonolenta, e isso é perigoso. Irmão, eu preciso nesta noite ministrar algo sobre esta igreja. Eu falei para o pastor Alessandro que eu estava orando, não passei a noite inteira, parecia que eu estava sonhando. Eu olhava, eu via a igreja o tempo inteiro, Deus trazendo coisa nova para esse lugar, Deus mudando situações nesse lugar. Levanta a tua mão e recebe. Se você crê no que eu estou te dizendo aqui, é hora de conquista, é hora de conquistar a terra. Deus já deu o ambiente, agora conquista. Quem vai comigo nesse negócio aqui? Eu creio, Deus vai trazer coisa nova sobre a tua vida. Qual é o problema? É que o povo, ao invés de lutar, se escondia. Sono espiritual, fica se escondendo, não para de lutar. E o sono é perigoso, por quê? Foi em um sono, em uma pregação como essa, que um menino dormiu e caiu da janela. Foi dormindo que Jonas estava. Enquanto ele dormia, a embarcação estava se quebrando e estava para afundar. Foi debaixo de um sono como esse, que Gideão estava no colo de uma mulher dormindo. E enquanto ele estava dormindo, os seus cabelos estavam sendo cortados e a sua aliança estava sendo quebrada. Levanta a tua mão, que igreja não é para dormir. Igreja vai conquistar. Deus te pôs na terra e Deus te deu uma missão. E a missão é conquistar, conquista. Qual é o problema? É que o povo está em caverna. Aí surge um menino, um moço. E ele só queria uma coisa, proteger. O quê? Ele? Não. Quem estava na caverna estava preocupado com ele. Mas agora você vai ver um rapaz entrar em um lagar, 2 metros. Alguns acreditam 2 por 1, não era muito grande, difícil. Ele está interessante. É que lagar, quando tem alguém, se você olhar na horizontal, no lagar, se você estiver lá dentro, ninguém te vê. Na eira, as pessoas te veem. Mas no lagar, não. Então, se você olhar na horizontal, ninguém vai te ver lá. Só dá para ver quem está no lagar de cima para baixo. Você percebeu que às vezes você está numa luta tão grande e ninguém te vê? Mas tem alguém que está olhando de cima. Tem muita situação que você está vivendo, você está malhando o trigo, você só quer salvar o trigo. Ninguém te vê, mas você está lá malhando. Olha que coisa interessante. Aonde Deus encontrou Gideão? No lagar. Aí você para mim e fala assim, pastor, por que Gideão disse assim, olha o que foi feito das maravilhas que os nossos pais contaram? Ele estava dizendo, por que eu tenho que ficar escondido? Por que eu tenho que estar num aperto e ninguém nem me vê aqui? Para que eu tenho que estar num ambiente desse se eu tenho promessa na minha vida? Fica imaginando pessoas que querem começar a sua vida no ministério, porque tem gente que gosta de começar a fazer missões na eira. Na eira não dá. Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Eira é lugar alto, lagar é lugar baixo. Eira é lugar grande, lagar é lugar pequeno. Eira é lugar público, lagar é lugar secreto. Aprenda, Deus nunca chama ninguém em lugar público. Deus sempre vai chamar alguém que está no lugar secreto. Ninguém vê, mas Deus está dizendo, eu sei, tem um rapaz ali, eu preciso descer. Oh meu pai, aleluia. Ei, tem muita gente que está querendo começar na eira. Na eira você não começa. Deus não tem nada com alguém que quer estar sempre em cima. Se quer que Deus comece alguma coisa, vai embaixo. Começa a malhar o trigo sozinho embaixo. Que Deus tem algo para realizar na tua vida. Eira é lugar público, todo mundo quer estar com o nome num outdoor. Mas Deus sempre começa embaixo. Agora olha para mim. Gideão está no lagar, achando que nada estava acontecendo. E a Bíblia diz que ele estava ali por um motivo. Ele estava ali para malhar o trigo. Ele queria salvar o trigo. Só isso. Agora presta atenção. Está no lagar, parece que ninguém está vendo. Mas a Bíblia diz que o anjo veio e sentou debaixo do carvalho. Imagine só. A Bíblia não diz, pastores, quanto tempo o anjo ficou lá. Mas eu entendo que ele sentou e estava observando. Quanto tempo você acha que Deus está te observando?
Você está sofrendo, malhando trigo sozinho, dói, porque você não tem companheiro nenhum lá. Ninguém te visita, ninguém fala com você, parece que você está abandonado, mas você está lá, malhando trigo, sozinho. Mas tem alguém que está debaixo do carvalho, sentado, olhando para você. Quantos creem no que eu estou te dizendo aqui? Aleluia. Talvez nessa noite eu esteja pregando para alguém que está desta forma, quietinho, no lugar, ninguém está vendo, mas tem alguém sentado que você nem sabe, e ele está te observando, aleluia, e nessa noite ele está olhando para você. Tem algo que ele vai declarar sobre a tua vida. Gideão está no lagar, de repente o anjo senta-se, não sei quanto tempo ele observou, mas ele observou tempo suficiente para descobrir que o rapaz era valente. Ele observou tempo suficiente para descobrir que esse moço tinha coragem. Coragem e estratégia. Por quê? Porque ele foi no lagar, não era tempo de uva. Qual é o inimigo que vai buscar ele lá? Ninguém. Se ele estivesse na eira, era perigoso. Você sabe que a eira é um lugar público, e a eira é um lugar de decisão. Por quê? E de separação. Período de colheita, pegava-se o trigo, colocava o trigo, separa. Irmão, imagine uma distância muito grande com um trigo espalhado, parecendo um tapete. Como eles iam e debulhavam esse trigo? Pegava-se uma carroça com junta de animais, tirava a roda e começava a puxar a carroça em cima desse trigo sem roda, com o peso em cima, ou o dono da carroça sentado em cima. Então passava, né? De um lado, ia até lá e voltava. Ia até lá e voltava. Aí a casca ia soltando. E eles deixavam, porque a eira tinha que ser num lugar ventilado. Não era uma coisa normal, era ventilado. Então eles descascavam todo esse trigo. Quando chegava a tardezinha, era hora de separar. Por quê? Porque tinha vento. Aí eles chegavam lá, pegavam uma pá, colocava debaixo do trigo. Aí é a hora da decisão, para você saber quem é casca e o que é trigo. É hora de você decidir quem é a casca e quem é a semente. Aí o vento começava a soprar, pastor, estando de tardezinha, eles ficavam observando. Quando o vento soprava, ele pegava a pá, levantava e jogava para cima. Aí o vento vinha e levava a casca. E a semente caía no mesmo lugar. Sabe como é que você descobre quem é casca e quem é trigo? Na hora do vento. Na hora do vento a casca vai embora, mas a semente fica no mesmo lugar. Não reclame se Deus estiver tirando muita gente de perto de você. É porque na hora do vento, aleluia, só fica quem é semente, quem é casca vai embora. Eita, lá brachel adocamandou hebrai. Deus está dizendo para mim e para você, fica tranquilo, Ele está tirando, está separando, os ventos estão soprando, aleluia. Mas quem é trigo permanece, quem é semente permanece. Qualquer ventinho vai embora, não, a casca vai embora, mas o trigo fica. Quem é trigo nessa noite? Deixa eu ver, aleluia. Você não é qualquer, você não é casca, levado pelo vento, não, você, é nessa hora que você descobre. Perceba que Gideão está no ambiente. Você percebe que toda vez que Deus traz uma mensagem para você, a primeira coisa que você fala, como? Aonde? Por quê? De que jeito? Toda vez que Deus te faz uma promessa, você já questiona Ele. Você percebe que Deus não responde, Deus faz outras perguntas. Gideão diz, olha, o Senhor é contigo, homem valente. Aí ele diz, o Senhor é conosco. Por que nos sobreveio tudo isso? Por que eu estou passando por isso? Por que nosso povo está passando por isso? E o Senhor continua falando com ele, não, vai nessa tua força. Você vai livrar Israel. Ele diz, mas com quê? Não é com quem, irmão, que ele tinha que perguntar, é com quem? Mas ele diz, com quê? Ele diz, olha, vai nessa tua força. Quando a conversa começa a se estender, você sabe que quem comparece diante de Deus, não pode comparecer de mão vazia. Sabia disso? Gideão, quando ele percebe que é Deus que está falando, irmão, ele já imediatamente percebe que ele não tem que buscar nada, ele tem que entregar. O crente precisa descobrir isso. Você já parou para pensar que Jacó, fugindo do seu irmão, quando chegou no meio do deserto, ele colocou a cabeça sobre uma pedra, fez um travesseiro, teve um sonho,
E num sonho, é interessante o sonho, porque a Bíblia diz que anjo subia e anjo descia. Não é estranho isso? Se anjo tem que estar em cima, ele tinha que descer primeiro, para depois subir, é ou não é? Mas a Bíblia diz anjo subia e anjo descia. Aí você aprende uma coisa, que nada desce de lá sem antes subir daqui. Por isso que a Bíblia diz anjo subia, levava alguma coisa. Aí depois ele traz a resposta. Quando o Gideão descobriu, é Deus, ele disse, o Senhor fica aqui. Aleluia, eu preciso trazer algo para o Senhor. O Senhor me espera. Porque eu estava meio que despreparado. Eu vim no culto, mas nenhum glória eu dei ainda. Eu vim no culto de missões, mas ele nem disse, eis-me aqui, envia-me a mim ainda. Eu vim na presença do Senhor hoje, mas eu não estou meio perdido. Mas agora eu estou descobrindo que o Senhor está aqui. Não posso ficar de mão vazia, preciso entregar alguma coisa. Aleluia. Gideão disse, só espera aqui até eu buscar um presente. O anjo disse, espero. Sabe o que me intrigou nesse texto? Você sabe muito bem, você conhece a Bíblia. Anjo não tem poder em lugar nenhum para receber oferta. Lugar nenhum. Mas quem estava lá disse, vai. Eu espero. Não, você não entendeu. Tem tanta gente querendo ver anjo subindo, voando aqui. Mas Jesus está aqui dizendo, eu espero. Pastor, como o senhor pode provar que era Jesus que estava lá? Claro. Gideão foi e demorou. Quem é dona de casa que sabe. No Nordeste, em Pernambuco mesmo, quando a gente pegava um galeto daqueles, né? Perna dura, colocava para cozinhar, irmão, demora. Vai fazer um cabrito, alguma coisa, demora ou não demora? Mas o Senhor disse, eu espero. Não importa o que você vai entregar, demore, mas entregue o melhor. Eu espero. Você não fez ainda? Estou esperando. Furamara, sebre o ramaia. Fez na. Eita, aleluia, eu estou esperando. O Senhor não fez ainda, mas eu estou esperando. Faz alguma coisa. Aquilo que eu tenho contigo vai depender do que você me entrega. Estou esperando. Gideão descobriu, esse aí é diferente. Aí ele vai, prepara, demora, mas ele traz, pastor. Quando ele traz, a Bíblia diz que o homem diz, coloca lá na pedra. Agora olha que coisa interessante. Quando ele colocou na pedra, o anjo foi e tocou com um cajado. Cajado não é instrumento de anjo. De anjo é espada. Mas quem tocou? Cajado. Quem recebia oferta? Sacerdote. Então quem estava ali, sentado olhando para Gideão, não era qualquer um. Era sacerdote e era pastor. Agora mexe com esse crente que está do teu lado e diz, olha, é o mesmo que está aqui hoje. Mexe, incomoda ele, para ele acordar hoje e dizer, olha, Jesus está aqui esperando você trazer alguma coisa. Agora sabe uma coisa mais intrigante ainda? É que o verso 4 do capítulo 6, a Bíblia diz assim, que os medianistas acampavam, levavam camelos, bois, tudo que tinha. Agora presta atenção que quando Deus se apresentou a Gideão, espera um pouquinho, eu preciso buscar alguma coisa. Aonde? Onde ele arrumou algo para entregar para Deus, se ele era assaltado constantemente e não tinha nada? Onde? Sempre você vai olhar para mim e falar assim, hoje eu estou mal. Mas eu posso garantir para você que lá dentro tem algo guardado para Deus. Põe para fora. O inimigo roubou muita coisa, mas não roubou a adoração, está aí dentro. Pura mais, céu a jorrar. Pede, fala, Senhor, estou aqui, tem algo, eu sei que está difícil, mas eu vou buscar um presente, aleluia, o inimigo roubou muita coisa, mas eu guardei algo para o Senhor, eu vou buscar, eu tenho. Aonde ele encontrou se ele era roubado constantemente a nação? Se levavam bois, levavam tudo, ele disse, não, vou buscar um presente, e detalhe, ele tinha, não era só o boi não, viu irmão, ele tinha o cabrito, e ele tinha trigo, por quê?
Porque ele estava malhando. E só tinha trigo em casa quem estava malhando. Para cuidar de quê? Do trigo. Aí a gente aprende uma coisa. Tem muita gente que pensa só nele. Mas quando você passa a pensar no trigo, aí Deus diz, espera um pouquinho, é com você mesmo que eu tenho. Aí ele tinha farinha em casa, tinha tudo, ele trouxe. O anjo recebeu, agora olha que coisa interessante. Quando o anjo recebeu, depois você lê o texto, eu sei que não dá muito tempo aqui. Quando o anjo recebeu a oferta, a Bíblia diz que ele sumiu dos olhos de Gideão. Olha no texto aí, você vai ver. Sumiu. Aí a Bíblia diz que Gideão disse, não, era o Senhor. E na cultura, ver Deus é morrer. É ou não é? Quando ele disse, vou morrer, aí a Bíblia diz, e o Senhor disse, como, irmão? Espera aí, vamos lá. O anjo não está mais lá. Aí eu aprendo uma coisa, só ouve a voz de Deus quem entrega alguma coisa para ele. Não. Gideão não ouvia voz, coisa nenhuma, o anjo veio e falou com ele. A primeira visão que ele teve no ministério foi essa. De repente o anjo vai embora, mas em seguida o anjo do Senhor some. Aí a Bíblia diz, o Senhor disse a Gideão, não temas, você não vai morrer não. Ô glória! Agora olha que coisa interessante. Gideão queria dar o melhor, é ou não é? Ele foi lá para buscar o melhor. Aí Deus começa a falar com Gideão, irmão, primeiro foi uma visão, agora está ouvindo a voz. E o Senhor disse, não, você não vai morrer não. Faz o seguinte, a primeira oferta você me deu, a segunda, quem vai pedir? Sou eu. Na primeira você deu o que você quis. Na segunda, sou eu que vou pedir o que eu quero. Você sabia que talvez, Deus peça o que você veio buscar? Pastor, isso não é heresia? É não. Capítulo 4, uma mulher foi buscar água. Foi o que Jesus pediu. O que ela veio buscar, irmão. Aleluia. Deus quer é você. Aleluia. Deus olha para Gideão e diz, Gideão, vai na casa do sogro lá, não é na casa do teu pai. Vai lá, corre lá. Mas o quê? Ó, tem um boi lá, o segundo boi. E lá tem um animal lá de 7 anos. Olha que coisa interessante. Como, irmão? De novo. Se ele estava sendo roubado, onde ele achou isso? Mas Deus disse, eu quero de 7. Não poderia ser o primeiro, o Senhor disse, não, o segundo, que tem 7 anos. Por quê? Quantos anos o povo estava escravizado? 7. Então isso eu aprendo, que nos 7 anos de crise, mesmo na crise, o homem estava alimentando o sacrifício, porque ele acreditava que Deus ia operar um milagre na vida do povo ainda. 7 anos, eu quero um de 7. Você sabia que Deus falou com Abraão, e Deus disse a Abraão, Abraão, o teu povo, a tua descendência vai ficar cativo, diante de uma nação, por 430 anos, ou 400 anos, como você queira. Deus disse que vai acontecer. Você sabia que isso aconteceu porque Abraão deixou de levantar um altar? Abraão chegou em Betel e levantou um altar. Siquém levantou um altar. Em todo lugar que ele chegava, levantava um altar. Quando ele desceu do Egito, ele levantou o altar? Levantou? Esqueceu de Deus e olhou para a mulher. Não levantou um altar. Aonde ele ficou escravo? Onde a sua descendência ficou escravo? Egito. Por quê? Porque o lugar da tua vida onde você não apresenta gratidão a Deus, não apresenta sacrifício a Ele, louvor a Ele, você permanece escravo. Mas nessa noite Deus está dizendo, apresenta, porque eu sei, eu estou pedindo agora, eu quero de 7 anos, eu não sei quanto tempo faz que você está em uma situação difícil, mas Deus está dizendo, é hora da mudança, me apresenta, traz. Mas antes, quando você me trouxer, faz o seguinte, vai lá no quintal da casa do teu pai, derruba tudo que tem de bosque, de altar lá, destrói tudo, aleluia. Deus estava dizendo, olha, você vai oferecer o sacrifício, mas eu não aceito ser segundo, eu tenho que ser primeiro. Então derruba tudo aí, levanta um altar, pega esse boi aí e oferece em sacrifício. Que hora que ele fez? À noite, com medo do povo. De madrugada começaram a consultar, dizer, quem fez isso? Aí os fofoqueiros, Gideão.
Vieram fora e disseram: vamos matar Gideão, traz para fora, Jó, precisamos matar ele. Aí a Bíblia diz, aleluia, Jó diz assim: olha, se Baal é Deus, que lute por ele. Mas quem tocar no menino, ainda essa manhã, morre. Aleluia. Nessa hora, depois do sacrifício e da adoração, imagine, Gideão já teve uma visão. Gideão já ouviu a voz de Deus. E agora a Bíblia diz que depois de tudo isso, o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. Irmão, você tendo visão, você está ouvindo a voz de Deus. Agora a Bíblia diz que o Espírito do Senhor encheu a Gideão. E quando o Espírito de Deus encheu a Gideão, aleluia, sabe o que ele fez? Tocou a trombeta. Imagine só, nós estamos aqui em um silêncio, de repente, vai um moço com um trompete ali, e de repente a luz se apaga, e de repente alguém toca a trompeta. Cheio de Deus, quando ele tocou a trombeta, a Bíblia diz que o povo se reuniu, perto de Gideão. Quantos? 32 mil homens. Perto desse moço, fica imaginando, ele disse: agora eu estou com a bola toda, mas do outro lado ainda tem 135 mil, está pesado ainda. Aí Deus disse: não, Gideão, vamos ter uma conversa aqui. Sobe aqui no monte, vamos bater um papo. Tem muita gente com você. Não, mas como assim? Tem muita gente. Aí a Bíblia diz que o Senhor disse: se eu livrar o povo com essa quantidade, o povo vai dizer: olha, foi livre pela minha força. Então faz assim, dá um grito aí. Ô grito difícil, irmão. Quem for medroso, covarde, volte. É impressionante. Volta 22 mil pessoas. Outro dia eu estava numa sala de aula, pastor, e disseram para mim, pastor, por quê? O que o senhor acha? O porquê que Saul não enfrentou o gigante? Eu disse: rapaz, isso cabe certinho no texto que eu vou pregar. Ele disse: eu tenho uma tese sobre isso. Ele disse: me diga. Ele disse: se você quiser anotar, anote e depois você posta, que vocês gostam desse negócio. Então anota aí. Para mim, na minha opinião, ele não enfrentou o gigante. Por quê? Porque quem se afasta da unção perde a coragem. Vou repetir, levanta a tua mão, por favor. Sabe por que nós não enfrentamos situações? Porque nos afastamos da unção, aí perde a coragem. Mas quem está cheio da unção, irmão, se o gigante se levantar, não importa o tamanho, já levanta-se com vontade de dar uma pedrada nele e dizer: não, a vitória é minha, não quero saber. Levanta a tua mão, por favor. Deus me trouxe aqui para dizer: não abra mão daquilo que Deus te deu. A unção de Deus está sobre a tua vida. Não recue diante daquilo que Deus colocou na tua mão. Estou terminando. 22 mil, vai embora. Mas a Bíblia diz agora que o Senhor disse assim: mas ainda tem muita gente. Vamos fazer um teste, vamos até o rio. Quem se ajoelhar e trouxer a água e lamber a água, coloca de lado. Fica imaginando, quando chega na beira do rio, alguém vai lá, ajoelha, pega a água atrás da boca, lambe, e vai se encostando. Eu fico imaginando Gideão começa a contar, né? E fica lá 300, parou nos 300. Fico imaginando Gideão, pastor, dizendo assim: esses 300 aí tá fora da direção, viu? Tá sem visão nenhuma. Perdeu a visão, 300, ai, tadinho, né? Aí o Senhor disse assim: dispensa o resto. Manda 9.700 embora para casa. Fico imaginando Gideão colocando a mão na cara. Não. Como assim? Como que Deus selecionou? Perceba. O povo estava escondido na caverna, estava pensando em si mesmo. Quem se ajoelhou e colocou o rosto dentro da água e bebeu água até não aguentar mais, estava pensando em quem? Nele. Quem pensa em si próprio não pode fazer missões. Quem pensa nele mesmo não vai. Manda embora. Aí eu aprendi uma coisa aqui. O que, pastor? Que quem tomou água ali, isso é um pensamento meu, depois vocês analisam. Quem tomou água, encheu, saciou a sua vontade,
Para ele acabou. Mas quem pegou a água na boca e tomou e lambeu só, ele não se saciou, concorda comigo? Ele tomou um pouquinho, mas não se saciou. Isso quer dizer que aquele que tomou pouca água vai ter que voltar na fonte, diga amém. Não, vou repetir que talvez você não entendeu o raciocínio. Quem toma água à vontade vai embora e acabou, mas quem toma água de pouquinho, sempre vai voltar na fonte. Aleluia, Deus sempre escolhe, sempre aquele que vai voltar na fonte, aleluia. Pastor, como assim é? Ele toma um pouquinho hoje, toma um pouquinho amanhã, ele sabe que precisa, sempre volta para a fonte. Tomei fraquinho, vai para a fonte. Tomei abatido, vai na fonte. Estou querendo parar, vai na fonte. É na fonte que tem água para você todo dia. Não precisa tomar tudo agora e desaparecer, não. Toma um pouquinho hoje, segunda-feira tem mais, quarta-feira tem mais, depois tem mais. Tem água na fonte, toma devagar, mas toma da fonte. Deixa eu encerrar. Eu posso, pastor? Posso? Se coloque de pé, por favor. Olha para mim. 300. Agora a Bíblia diz que esses 300, Gideão divide em 3. Eu não sei se vocês já pararam para imaginar como que 300 homens podem cercar 135 mil. Como? Quase impossível. Mas eu fico imaginando o inimigo está dormindo. Aí a Bíblia diz que o Senhor coloca na mão desses homens 3 coisas. Primeiro, trombeta. Irmão, Gideão tocou uma trombeta só. Nós aprendemos que é uma trombeta por exército. Não é todo mundo com trombeta. É uma trombeta por exército. Então, cada um dos 300 está com a trombeta. O que mais, pastor? Uma tocha acesa. E um cântaro. Para quê, pastor? Presta atenção. Eles teriam que se aproximar do inimigo. O fogo estava aceso. Mas se tivesse muito aceso, o inimigo ia ver. Para que você viu o cântaro? Estava vazio. Pega a tocha e põe. Esconde o fogo. Fica quietinho. Deus vai revelar você na hora certa. Você não precisa atropelar ninguém. Fica sossegado. Segue a orientação. Tocha. Trombeta. Aí vai. Cercam. Aí eu descobri, fazendo uma pesquisa antiga, que só quem carregava a tocha era capitão de 1000. Olha para aí. Aí eu descobri que quem carregava a tocha era capitão de 1000. Vamos fazer a conta? Do lado de lá tem 135 mil. Digamos que 300, cada um tem uma tocha. 300 vezes 1000. 300. Percebe a conta de Deus? O inimigo não está vendo nada, irmão. Está todo mundo no monte arrodeado. A tua vitória já chegou e você nem imagina. Tem gente que está olhando para você, está pensando que o fogo está apagado. Está nada, está quietinho. Aleluia. Está quietinho. Glória a Deus. Montanha, escuro, ninguém está vendo, nada aceso. Qual é a ordem? Quebra o cântaro. Grita. Toca a buzina. Já parou para imaginar? Você está na tua casa, alguém chegar de manhã, você está dormindo, e alguém vir com uma trombeta, dentro do teu quarto, você tem um infarto. Imagina uma multidão de soldados. De repente a Bíblia diz que quebra-se o cântaro e a ordem era, olha, quando quebrar, diga, pelo Senhor, espada do Senhor e de Gideão. Irmão, presta atenção. É hora de você tocar essa trombeta. Essa é a noite de você gritar. Mas eu quero pedir uma gentileza para você. Se chegou o teu tempo, quebra o cântaro. Porque o inimigo vai correr. E você não vai precisar fazer nada.
continua tocando a trombeta, quebra o canto, e diz: olha, eu estou apagado, coisa nenhuma, olha eu aqui, alabara séria, olha eu aqui. Feche os teus olhos, por favor. Eu quero fazer uma pergunta aqui nesta noite a você. Talvez você entrou pela primeira vez, você está afastado dos caminhos do Senhor, se entristeceu, se abateu. Alguém olha para você e diz: não, não tem mais jeito, não vai, não tem mais condição. E Deus está dizendo para você: eu estava te observando. É hora de você se levantar. Aí você diz assim como Gideão: não, mas eu sou o menor. Por quê? Porque todo mundo sabe que se tivesse de acontecer alguma coisa, era com o maior e não com o menor. E desde quando Deus trabalha com posição? Existe uma diferença entre posição e disposição. Tem muita gente que tem posição e não tem disposição. Mas tem gente que está no lagar, que não tem posição nenhuma, mas tem disposição para fazer. Deus conta com você nesta noite. Deus está olhando para você nessa noite. É noite de decisão, Jesus te chama. Eu queria que a igreja entrasse em oração, porque nós entramos em um campo minado agora. Nós entramos em um campo difícil agora. Mas eu quero fazer um convite enquanto você ora, enquanto a igreja ora. Eu quero perguntar a você: volta para Jesus. Jesus te chama nessa noite. Tem alguém que quer tomar essa decisão nessa noite? Que quer voltar para Jesus? Levante a sua mão, corre para cá, me dá o privilégio de orar por você nessa noite. Tem alguém? É hora de decisão, se decida, é o momento de Deus para você. Tem alguém nessa noite? Cadê você? Onde você está? Você que quer voltar para Jesus, vem, Jesus te chama, tome uma decisão nesta noite. Isso, cadê você? Onde é que você está? Aonde você está nessa noite? Jesus te chama. Tem alguém? Adore a Ele nesta noite. O adversário até lutou, mas olha você aqui. Tem alguém? Se você sabe que tem alguém perto de você, convida ele. Diga: é o teu momento, é a tua hora, Jesus te chama. Aonde você está? Jesus te chama nessa noite, sai do teu lugar. Aonde você está? Existe alguém? Tome essa decisão nesta noite. Não se frustrará. Se não tem, adore. Não se Se não tem, levante as suas mãos e adore. Levante as suas mãos e adore. Entregue o que você não entregou ainda. Jesus te chama. Chama você para adoração. Vai buscar o teu louvor aonde ele está. Adora nessa noite. A terra pode se abalar. Adora. Os planos de Deus, Urabaia, céu de Acandarabai. quem impedirá? E ele alabaixou, deu a cama da rabadura, ralacebre, candarai. É o teu momento. Tem alguém? Tem alguém? Decida-se nesta noite. Jesus te chama. Continue adorando o nome do Jesus nessa noite. Adore, 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 adore. Que tudo pode. Vai, adora. Nenhum dos seus planos podem se glória a Deus. frustrar. Aleluias, adore. A terra já é sua. Vida em tuas mãos. Coragem para conquistar essa terra. Os seus planos Aleluia. podem se E coragem muitas vezes não é ausência de medo. Você vai com medo mesmo, mas confiando em Deus. Adore. Glória a Deus. se frustrarão. Oh, glória. Não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém Quebrando o Senhor, cadeias, correntes. Ninguém pode te ajudar. Lebandara sore becandaraga sere becai. Mas se Deus tem um plano contigo, Oh, aleluia. ninguém impedirá. Glória a Deus.
Aleluia, estenda as suas mãos. Eu estarei contigo. Glória a Deus. Quando passares pelo fogo, Ele não Oh, te Espírito queimará. Santo, se você sente de vir Pois eu aqui, estou a porta está contigo, aberta para que você filho. volte para Eu Jesus. estou contigo, filho. Aleluia. Eu estou contigo, filho. Glória a Deus. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, Adore, adore. está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, 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 sou eu. Glória a Deus. Nós vamos dar a bênção apostólica e depois já vamos receber a bênção ali. Estenda as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos. A bênção, Marcão. Amém. Meus irmãos, o pastor trouxe bolo ali. Vocês que passarem ali, por favor, ajuda o ministério do nosso pastor. Tá bom? Deus abençoe.